Olá a todas as pessoas. Estamos iniciando mais um Pós em Ação, que é uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Demografia, por meio do Laboratório de Comunicação Aplicada em Demografia da UFRN e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Aqui nós vamos falar um pouco sobre o funcionamento da pós-graduação e alguns aspectos relacionados. E hoje nós vamos falar sobre a aprovação da nossa instituição em duas redes do programa CAPES Global.edu e consolida a internacionalização da pós-graduação. Para tratar então sobre este assunto, que é uma celebração, algo a ser comemorado aqui na nossa universidade, estamos aqui com a presença do pró-reitor de pós-graduação, professor Rubens Maribondo, professora Fernanda Rafim, que é a pró-reitora adjunta de pós-graduação, e temos também aqui a secretária titular da Secretaria de Relações Internacionais da UFRN, professora Renata Arcanjo, que também foi um ator importante aí para a construção dessas redes em que a UFRN foi aprovada. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Então, professores, o que é o CAPES Global? Passar a bola para quem? Dado o silêncio, né? Vamos lá. CAPES Global é um grande projeto estratégico de internacionalização da CAPES que veio substituir o programa PRINT, que é um programa de internacionalização. O programa PRINT ele foi extremamente importante para a UFRN porque nós somos uma das poucas universidades que aprovaram. Quando a gente olha Norte, Nordeste e Centro-Oeste, apenas 6 universidades aprovaram o PRINT. E entre elas, a nossa UFRN. Era um projeto que as instituições encaminhavam. Com a execução do PRINT, que foi de 2018 até 2024, os últimos bolsistas voltando em 24, no meio da pandemia, a gente conseguiu novas iniciativas de internacionalização por meio dos programas de pós-graduação e consolidar aquilo que já tínhamos. O PRINT ele estava estruturado em temas estratégicos, que foram definidos pela universidade, aprovados pelo CONCEP, e tudo o que acontecia em cima desses temas, que são temas transversais, em que a gente desejava e aconteceu que os professores e os alunos saíam para desenvolver algo dentro desses temas. Eu não saía para fazer o que eu achasse que deveria, mas dentro do meu programa de pós-graduação, da linha de pesquisa, aquilo que se encaixava transversalmente. Então, nós tínhamos programas de pós-graduação de diversas áreas do conhecimento e que atuavam dentro daquele tema, cada um dentro da sua expertise, dentro da sua excelência científica. O PRINT terminou. Funcionou quando? De quando foi a quando? De 18, finalzinho de 18 a 24, aí 21 não aconteceu nada por conta do impacto da pandemia, Da pandemia, aí a CAPES prorrogou por mais um ano. E depois disso a CAPES fez concebeu um novo programa que é o que chamou de CAPES Global, que ele tem as mesmas premissas do PRINT, mas com uma capacidade de capilarizar o recurso, de capilarizar a internacionalização e com uma tentativa muito forte de redução de assimetrias. Ou seja, agora não é a UFRN, não é a Federal do Rio de Janeiro, a Federal de Santa Catarina que individualmente encaminha uma proposta. Tem que ser formada uma rede de instituições e essa rede de instituições encontra os seus temas estratégicos, seus objetivos comuns e a proposta é para essa rede. Então a gente evoluiu de um projeto de uma instituição para um projeto de uma rede nacional buscando cooperação internacional, buscando a consolidação científica internacionalmente. E tinha algumas regras na formação dessa rede. Regras para garantir que a gente contemplasse o maior número possível de instituições com graus
de maturidade diferentes. Ou seja, não era possível na rede que a UFRN se integrasse uma rede com a UFC aqui no Ceará, com a UFPB, com Pernambuco, nós aqui, vizinhos, amigos, fizéssemos uma rede. Eu tinha que ter instituições de regiões diferentes e com tamanhos diferentes. USP, Unicamp e Unesp não podiam se juntar e fazer uma única rede. Graus de internacionalização diferenciados. Então, quanto mais assimétrico era a consolidação da internacionalização nas instituições, maior a pontuação na avaliação da rede. Então, não foi uma construção fácil, né? Isso, hein? Foi não um foi trabalho, fácil, hein? eu acho que para ninguém, mas foi também um processo interessante, porque a gente se aproximou de instituições que a gente... algumas a gente tinha parceria, mas outras a gente não tinha muito diálogo, e de outras regiões, do interior do país, e com isso a gente construiu essas redes, 2 redes, uma a gente coordena, a outra a gente se associou à Federal de Minas Gerais. E eu acredito que agora a gente vai fortalecer os laços com essas instituições também. Ah, que coisa boa. E, professora Renata, como que você enxerga o CAPES Global como um potencializador do processo de internacionalização da nossa instituição? Então, um dos benefícios dessa nova ideia de proposta, como o professor Rubens falou, é que nessa regra de buscar diminuir as assimetrias entre as instituições no Brasil todo, e na busca do fortalecimento da internacionalização, aquilo que uma instituição tiver de melhor as suas boas práticas, a sua expertise na internacionalização, como a professora Fernanda disse, né? O nosso desafio de construção era buscar, porque essa também era uma regra, instituições que tinham graus de maturidade de internacionalização diferentes, para que no âmbito dessa rede, esses conhecimentos pudessem ser compartilhados e todas as instituições pudessem crescer juntas em seu processo de internacionalização. Então, como a atividade de internacionalização, ela é hoje considerada um dos pilares, né, fundamentais de uma instituição de educação superior, o que antes a gente falava que era a missão da universidade era trabalhar em ensino, pesquisa e extensão. Aos poucos nós avançamos para dizer que era ensino, pesquisa, extensão e inovação. E hoje nós não podemos deixar de lado que nosso papel é trabalhar em ensino, pesquisa, extensão, inovação e internacionalização. Então, sendo um dos pilares da missão das instituições de educação superior, nós temos que entender esse processo como um processo transversal na nossa instituição e um trabalho dessa natureza pode trazer, então, benefícios para a nossa instituição, para que a gente possa crescer na nossa cooperação, na nossa buscar ir além, levar a nossa pesquisa além muros, não só da nossa instituição, mas do nosso país, cooperando mais com outras instituições lá fora e, com isso, em conjunto com essas instituições da rede. Elas, à medida que nós, enquanto líder, crescermos, nossas associadas vão crescer também. Na medida em que, na outra rede na qual nós estamos inseridos, a líder, que é o FMG, crescer, nós, enquanto cooperada, enquanto associada, vamos crescer também. Acho que o resultado só pode ser muito bom para a gente, né? Certeza. E é o desempenho de 2 papéis, né, que se complementam, né? De liderança e de estar associada, né, a uma rede. Então, vai trazer benefícios, né, evidentes, né, para esse... Agora não é mais um tripé, um quadripé, né? Que tem outros pilares aí sustentando, né, o máximo, que é ensino, pesquisa e extensão. Vamos falar das redes. Quem está qual foram as redes, quais as instituições que fazem parte? Acho que aqui os pró-reitores, né? Os pró-reitores se subdividiram, né, nessa tarefa árdua, né, de construção. Quer falar das redes? A gente, desde que o edital foi lançado, né, entendeu lá naturalmente as regras e começamos a construção estrategicamente onde é que a gente quer chegar e onde é que nós somos mais fortes. Uma das bases
para que se coordenasse uma rede era programas de pós-graduação notas 6 e 7. Né? Hoje nós temos 3 programas nota 7, um em cada grande colégio da CAPES. Né? E começamos a fazer a prospecção dentro das instituições, né? que também nos procuraram. A gente foi muito demandado. É claro que isso foi muito bem discutido com todos os coordenadores, mas a gente mostrou a estratégia, apresentou a estratégia que deveríamos seguir, que a gente entendia que era a mais adequada, não apenas para contemplar todo mundo, mas para que a gente saísse, depois de 4 anos de um projeto desse, muito mais fortes. Né? Não é apenas estar participando de uma rede para dizermos que estamos ali. A gente poderia ter optado por estar associado a 3 outras redes, não faltaram convites, né? Mas a gente já foi protagonista no print. A gente precisa ser protagonista e precisa ir desempenhando esse papel ao longo do tempo. Isso traz maturidade acadêmica, né? Maturidade científica e faz com que a gente efetivamente seja uma universidade. Então, tomar decisões acadêmicas, elas são estratégicas, elas são extremamente importantes. E para a gente tomar, a gente precisa ter experiência acadêmica, né? Assim, não é uma questão administrativa. Então, optamos por coordenar uma rede em que estaria fundamentada nos programas de ciências da saúde, psicobiologia, ecologia e biotecnologia. Né? Que na época a ecologia era 7, os outros eram programas 6. E que é um segmento, uma sequência lógica do print, que foi executado, teve tanto sucesso que nós tivemos mais de 60% de ampliação na qualidade dos nossos programas de pós-graduação nas 2 últimas avaliações. É claro que isso se deve muito à participação do UFRN no print e o amadurecimento que foi gerado. A outra rede, então, essa rede da UFRN, ela é coordenada pelo UFRN, mas é coordenada porque alguém tem que coordenar, mas é uma parceria muito bem estabelecida, em que nós temos a Universidade Federal do Amapá, a Unifap, lá no norte do país, a Universidade Federal de Lavras, no centro-oeste, que entrou em uma outra proposta coordenando na área de Fome Zero, né, com o tema Fome Zero na realidade, porque é uma universidade agrária, característica agrária. Lavras, Minas. Né? Lavras, Minas. Minas. Eu falei Centro-Oeste. Minas Gerais. A mineira que está atenta. Minas Gerais. A Universidade Estadual de Londrina, a UEL, a UEL, e a Unijuí, que é uma universidade lá no interior do Rio Grande do Sul, com 7 programas de pós-graduação. Uma universidade bem pequenininha. Então a gente foi lá do Amapá para o Rio Grande do Sul em instituições pequenas, mas que tinham programas de pós-graduação que atuavam nessa área. Todos os nossos programas de pós-graduação da área de ciências biológicas e saúde, eles estão, e alguns, né, de engenharia também estão dentro da rede da UFRN. Nós perguntamos a cada coordenador qual eram as redes que eles achavam que era mais conveniente. E quem não respondeu, a gente colocou assim mesmo, porque eu não podia deixar nenhum programa que estava habilitado de fora. 100%, então, 100% dos programas da UFRN que poderiam compõem uma das redes. Compõem uma das redes, estão em uma das redes. Então, com isso, com a aprovação das 2 redes, a gente está garantindo que 100% do nosso sistema de pós-graduação hoje vai ter financiamento pelos próximos 4 anos para a internacionalização, em graus diferentes, de acordo com o perfil de cada um. Sim. A outra rede ela é coordenada pela UFMG, que tem o mesmo de programa de pós-graduação do UFRN, só que ele tem quase 50 programas 6 e 7. Então, tem um perfil de amadurecimento diferente do nosso. Então, é o UFMG, o UFRN, a Universidade Estadual do Amazonas, a Universidade Federal de Alfenas, em Minas Gerais também, e a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Em uma nós aprovamos 66 milhões, que é a da UFRN, para 80 programas de pós-graduação. E na outra rede foram 67 milhões para 180 programas de
pós-graduação. Então, a gente vai integrar uma rede junto com o FMG, né? Vamos contribuir, vamos aprender também e vamos integrar uma rede junto com Lavras, Unijuí, Unifap, Estadual de Londrina. Então, são 2 papéis distintos, mas que têm o mesmo objetivo comum, que é qualificar o meu sistema de pós-graduação. É dar condições para que os nossos estudantes, os nossos professores, e para que a ciência desenvolvida em todas as áreas do conhecimento aqui na UFRN seja mais sólida. Ou seja, é um passo acadêmico extremamente importante. É um marco. Isso nunca aconteceu nos 68 anos da UFRN. Temos 2 projetos da magnitude que nós tivemos o PRINT e agora o CAPS Global com 2 redes. São 130 milhões aproximadamente as 2 redes, somando, que a gente está captando, né? Também em temas estratégicos, que é uma sequência dos temas do PRINT, né? Mas envolvendo todo o sistema de pós-graduação. Quando saiu o resultado, né? A primeira vez o resultado preliminar tinha sido aprovado uma rede e a outra não. Mas a gente sentou com muita cautela, olhamos o parecer, olhamos a nossa proposta, os critérios do edital e fizemos o recurso que a gente julgou que deveria ser feito. E aí, com o recurso, o salto na pontuação foi extremamente alto, né? Ou seja, é claro que é um recurso difícil de ser feito. A proposta foi construída e o recurso com a participação de todas as instituições e com um apoio muito grande aqui dentro da UFRN. Mas construir um recurso desse, construir uma proposta dessa, significa que a gente precisa ter estrada. Ou seja, a gente precisa ter experiência acadêmica, experiência científica, precisa ter um nome que seja reconhecido também pela qualidade daquilo que é feito. Não é um mero processo administrativo. Né? E as pessoas não têm, às vezes algumas, né, não sabem muito bem como é o processo, né? Então, faz parte do processo a gente receber um parecer e também poder responder a esse parecer, né, dentro das regras, né? Argumentando aquilo que a gente pode, né, discordar sem poder apresentar dados novos, né, uma vez que a proposta já tinha sido enviada. É um pouco como a avaliação dos programas na CAPES, você argumenta em cima daquilo que foi na proposta, não pode acrescentar novos dados, mas a gente tinha bons argumentos, então conseguimos reverter. Eu acho que tem uma coisa interessante quando o Rubens coloca essa questão da maturidade, que essa maturidade é também uma maturidade em relação à internacionalização, porque essa maturidade acadêmica e científica que foi codemonstrada no PRINT, ela se caracteriza também pela maturidade no processo de internacionalização da instituição, que já vem há muitos anos, não é? Acho que desde 2010, quando a Secretaria de Relações Internacionais, de fato, se consolidou enquanto essa unidade específica para a internacionalização da instituição, que a instituição vem avançando e se qualificando para este trabalho de internacionalização. Isso ficou claro no PRINT, com a proposta que foi vencedora, né, que foi bem sucedida, e isso ficou claro quando a própria PPG se coloca o seguinte: olha, nós fomos protagonistas no PRINT, não há por que nós não sermos protagonistas agora, porque nós temos sim um grau de maturidade já demonstrado em práticas de internacionalização dos programas de pós-graduação, que nós não podemos simplesmente não evidenciar, não colocar em evidência. Seria um pouco como esconder os talentos, né? Então, eu acho que essa ousadia, talvez essa coragem, eu não vou nem dizer de ousadia, mas eu acho que essa coragem da instituição, ela foi necessária para fazer a proposta, mas ela não veio do nada, ela veio dessa estrada, conforme acabamos de colocar. É uma
construção, né? Quer colocar, professora Fernanda? Falando um pouco sobre os temas, né? A rede coordenada pela UFMG batizou, né, com nome, então eles chamaram Internós, Interconexão bonitinho. De Saberes, ficou bem bonitinho. E os temas que eles definiram, nós, na verdade, eles não, nós construímos juntos, eram 6 temas e nós não aderimos a um deles, que era justamente o que foca em saúde, para não sobrepor com a rede que nós estávamos estruturando. Mas muito interessante, porque como eles têm, como o Rubens falou, muitos programas notas 6 e 7, eles conseguiram diversificar bastante os temas. Então, os temas que nós aderimos são cultura, artes e saberes tradicionais, educação e direitos humanos, sustentabilidade e transição energética, justiça, governança e instituições eficazes e transformação digital e novas tecnologias. Então, olhando isso de uma forma também abrangente e interdisciplinar, a gente consegue aqui encaixar os programas que estão participando e até os que aderiram a outra rede, a gente poderia tê-los vinculado e muitos programas estão participando de mais de um dos temas. A depender um pouco do interesse das linhas de pesquisa, foi possível fazer essa adesão a mais de um tema. É interessante, né, porque cobre, né, uma variedade, né, de colégios, né, então não é só uma coisa, só de uma área, né, está pensando na sociedade, no fim das contas, né, isso está falando de temas prementes e que são relevantes para a gente compreender a sociedade, né, que é a finalidade última, né, desenvolvimento das nossas pesquisas. E tem uma relação também com os objetivos do desenvolvimento sustentável, isso. Né? Era obrigado a fazer essa relação e justificar. Quer falar um pouco sobre isso? Os temas, eles, como era também no print, eles tinham que estar vinculados aos ODS, né? E às políticas de governo, né? As políticas que são lá lançadas pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e por outros ministérios. Então, a gente precisava enxergar daquilo que nós somos bons, daquilo que a gente consegue fazer na universidade, nos nossos programas de pós-graduação, e aliar isso aos interesses estratégicos, né, ao que está lá muito bem claro como sendo uma política de ciência e tecnologia. A gente não poderia propor algo completamente fora, né? A questão dos ODS a gente já tinha feito lá atrás também no print, né? E é claro que esses temas a gente precisa ter muito cuidado porque a gente pode encontrar um tema que caiba tudo, mas o que cabe tudo não é estratégico. Às vezes não diz nada. Não diz nada. Né? Então a gente precisaria encontrar o recorte adequado e a gente já tinha uma experiência nisso, né? Conseguimos fazer, acho que muito bem, agora no CAPES Global pela segunda vez, né? Ou seja, a segunda proposta que foi da UFRN que foi aprovada, né? Então significa dizer que a gente tem financiamento para que os nossos alunos de pós-graduação, os nossos doutorandos pensem estrategicamente, ou seja, não é ir para o exterior porque eu vou ter uma bolsa, na minha formação dentro daquela área, daquele programa, é importante que eu tenha uma experiência no exterior. Isso vai fazer com que eu tenha uma tese diferente daquela que eu seria feito aqui. Não que aquilo que a gente faz só aqui não tenha qualidade, muito pelo contrário, tem muita, mas a gente está pensando em uma estratégia de um profissional que vai sair daqui, que vai ter um diploma de doutor e que já vai ter na sua formação uma experiência internacional, uma experiência de atuar em pesquisa em redes, né? Que é o que se tem hoje mundialmente. Ninguém faz mais pesquisa isolado dentro ali do seu laboratório, apenas com um orientador. A gente precisa estar integrando grandes temas, porque a ciência precisa dar respostas à sociedade. E a gente consegue dar respostas mais rápido, respostas mais sólidas, se a gente estiver associado em redes em que cada um dá a sua contribuição. Então, com isso, a gente vai conseguir formar melhor. E claro que os indicadores da instituição, as notas dos programas de pós-graduação devem melhorar. Então, aquilo que a gente tem de planejamento estratégico
para o final de 29, ou seja, a avaliação quadrenal 25, 26, 27 e 28 e 33, né, que já está tudo mais ou menos planejado na pós-graduação, agora tem um financiamento mais sólido para que a gente consiga executar, manter o plano e fazendo as correções necessárias. Da mesma forma, o nosso corpo docente vai ter a oportunidade de ter uma experiência, quem nunca teve, no exterior, de consolidar então, parcerias. quem pode participar? Vamos falar aqui da operacionalização, né, da execução do recurso, né, e como vai ser feito. Apenas discentes de doutorado. Alunos de doutorado. De qualquer nível, de qualquer ano que estiver entrando. Não, aí tem que cada tem edital vai ter as suas especificidades. Será via edital? Isso, via edital. Isso. Uma seleção. Né? Normalmente após o primeiro ano e antes do último ano, ou seja... Então, todos os anos serão lançados editais. Isso. Né? E pela rede, né? Ou seja, um edital para a rede toda. Né? Normalmente você tem que ter terminado o primeiro ano e você não pode estar no último ano do curso. Então, entre o segundo e o terceiro ano de formação que você pode sair. Mas é importante que já na entrada do seu doutorado você tenha um plano, um projeto de pesquisa que contemple uma formação. É importante que o aluno já se preocupe com a proficiência linguística, para que isso não seja uma barreira à sua saída para o exterior. Porque isso não vai ser uma barreira só para eu ganhar uma bolsa, vai ser uma barreira depois. Para ser aceito, inclusive depois, para você trabalhar publicar, como pesquisador. Tudo, né? Não dá para decidir viajar na hora que sai o edital, né? Já tem que estar pensando nisso. E isso é uma coisa que a gente diz sempre. Então, se esse podcast aqui tem um alcance grande, que eu espero que tenha, é preciso que as pessoas se preparem. Não só os alunos, mas os próprios docentes também. Entender que a proficiência linguística, ela é uma barreira real para a execução dos nossos projetos. Porque se esse esforço todo que foi feito e tudo que nós conseguimos ao aprovar este projeto, se não houver as pessoas qualificadas o suficiente para usufruir daquilo que será oferecido, né, nesses editais, as pessoas não vão. E a barreira linguística, ela é um fator impeditivo real. E isso você não aprende, não é? É a nossa principal. Isso no diagnóstico, né? Foi avaliado como a principal barreira. E aprender língua estrangeira não é uma coisa que se faz do dia para a noite. Então, é preciso planejamento. E esse planejamento, agora que isso está público, anunciado, então que as pessoas comecem a se preparar desde já. E quais as opções aqui dentro da nossa instituição para quem quer aprimorar em uma língua estrangeira? Quais as opções? Nós temos algumas. Fala aí pra gente. Nós temos algumas. Nós temos um instituto de línguas chamado de Instituto Ágora, para quem não conhece. Ele fica aqui num prédio no setor 2 de aulas. E nesse Instituto Ágora são oferecidos cursos de inglês, francês, espanhol, alemão, e português para estrangeiros, presencialmente. Isso é muito importante, português para estrangeiros. Português para estrangeiros. Não podemos esquecer que uma das estratégias previstas, inclusive, né, no CAPES Global, não é apenas de enviar os nossos pesquisadores e os nossos estudantes para experiências no exterior, mas é também de receber as pessoas aqui. Então, nesse sentido, oferecer para eles o português como língua estrangeira é essencial para que eles possam se decidir vir aqui e ter uma experiência na UFRN. Então, no Instituto Ágora, são oferecidos esses cursos presencialmente. Então, há editais que são lançados também anualmente, quer dizer, semestralmente para participação. É cobrada uma taxa semestral que não é nada comparado aos preços que se praticam comercialmente por aí no mercado. E são cursos de excelente qualidade, porque são cursos ministrados por alunos nossos que estão em formação dos cursos de letras, orientados e acompanhados de perto por seus professores orientadores. Então, é também um trabalho de formação que no fundo, o nosso papel enquanto instituição de ensino.
Além do Instituto Ágora, nós temos, com uma parceria com o MEC e a Andifes, os cursos do Idiomas Sem Fronteiras. Esses cursos, eles acontecem, alguns presencialmente, outros online, e a oferta, esses são gratuitos, e a oferta ela é mais diversificada. Nós temos também a oferta de cursos do Idiomas Sem Fronteiras em inglês, espanhol, francês, italiano, e nós temos também japonês e mandarim. Então, bem diversificado. É bem diversificado. Não dá para as pessoas dizerem que não tem oportunidade de aprender um idioma estrangeiro aqui na UFRN, porque tem. Eu já fiz um curso desse, né, para preparar para apresentações, e é muito bom, recomendo. Olha que bom. Muito Inclusive, interessante. Essa diversificação é importante, porque entre as metas, né, desses projetos está a gente conseguir diversificar os países para onde a gente manda os nossos pesquisadores e estudantes, a gente ampliar essas cooperações. Então, precisamos aprender mais línguas. Veja o tamanho desse mundo, né? Então, os jovens aí, quem está iniciando o doutorado, especialmente, podem ficar atentos e já começar a se preparar. E no caso dos docentes, quais as opções? Em termos de ensino de línguas? Em termos de internacionalização, a participação. Vamos exemplificar para as pessoas, né? Sair para o exterior, né, fazer um pós-doutorado, e a gente também tem a possibilidade de recebermos professores visitantes do exterior para pequenos períodos aqui na UFRN, 1 ou 2 meses. Mas toda a operacionalização é feita por meio de editais. Então, precisa estar atento aos editais, aos critérios, que são os critérios gerais da CAPES, e acordado entre os parceiros da rede, devem ser editais únicos, né, com os mesmos critérios. Tem que estar focado no tema estratégico, tem que ter a parceria, o início de uma parceria. Eu sempre recomendo que é bom que o professor vá e leve junto um aluno de seu doutorado, para que em algum momento ele esteja ali fazendo o doutorado sanduíche na mesma instituição, porque esses laços, eles precisam continuar quando terminar esse financiamento, como aconteceu com o PRINT. Depois do CAPES Global, vamos ter outra oportunidade de financiamento, outros editais com outras características. E vamos liderar novamente. Isso aí. Exatamente. Continuemos corajosos, né? Sim. Corajosos líderes e abrindo muitas oportunidades para os nossos estudantes e também para o nosso corpo docente. Isso. Professores, muito obrigada pela participação. Desejo vida longa ao CAPES Global e uma colheita muito frutífera. Em breve estaremos aqui falando, né, sobre os resultados. Isso. Prestando contas, não é? Prestando contas à sociedade. À sociedade, isso. Muito obrigada. Até uma próxima. Até.